Martins, professor de Filosofia do curso Líder. Vamos dar continuidade aos assuntos da nossa apostila. Na aula passada nós vimos o nascimento da filosofia e os primeiros filósofos, enfatizando que a filosofia ela nasce nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto, e o primeiro filósofo é Tales de Mileto. Na aula de hoje nós vamos ver os períodos da filosofia grega e os campos do conhecimento filosófico. Com as mudanças da originalidade grega, a filosofia ela se divide em períodos. Esses períodos que explicam as transformações da natureza até as causas da racionalidade, da razão e da emoção humana. O primeiro período a ser estudado é o período pré-socrático ou cosmológico, que vai do fim do século VII ao fim do século V a.C. Quando a filosofia ela se ocupa fundamentalmente com as causas das transformações da natureza e a origem do mundo. Esse período ele dura basicamente 200 anos. E o principal filósofo desse período é Tales de Mileto. Nesse período, a filosofia busca uma explicação racional de ordem de mundo. Uma explicação racional para as transformações da natureza. O porquê do dia, da noite, os elementos da natureza, a água, a terra, fogo, ar. É nesse período em que a filosofia ela busca um conhecimento racional, um conhecimento cosmológico de ordem de mundo. Segundo Tales de Mileto, o elemento principal da criação do universo é a água. A base do surgimento do universo é a água. Como vocês podem observar aí nas imagens, esse período ele explica as teorias de criação de mundo, de criação dos elementos da natureza, enfatizando que a mitologia e a religiosidade já nos dava essa ideia de criação de mundo. A mitologia já nos diz como o mundo surgiu, mas nos diz de uma forma emocional. E dentro da filosofia nós estamos buscando um pensamento racional de ordem de mundo. O segundo período é o período antropológico ou socrático, que vai do século V a.C. a todo o século IV a.C., quando a filosofia investiga as questões humanas. Anthropos, em grego, quer dizer homem. Então a filosofia busca nesse período a explicação do homem como um todo, a questão das razões, das verdades, das mentiras. Nesse período, que dura basicamente 100 anos, Sócrates foi um dos grandes filósofos desse período. Então Sócrates, como vocês podem observar aí nas imagens, vem dentro de um pensamento racional, as investigações das questões humanas, a própria ética, a própria política, de onde vem a questão da moral, da verdade humana. São com essas indagações que Sócrates surge com o período socrático ou antropológico, as questões das investigações humanas, as verdades e as mentiras. Por que da mentira dos seres humanos? Será que existe uma verdade absoluta dentro da humanidade? Será que todos nós somos realmente seres racionais e verdadeiros? O terceiro período é o período sistemático, que vai do fim do século IV a.C. ao século III a.C., quando a filosofia busca reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pela cosmologia e pelas investigações sobre a ação humana na ética, na política e nas técnicas. Esse período que dura basicamente 100 anos, lembrando que nesse período sistemático passaram-se 300 anos de surgimento de filosofia, desde o período pré-socrático ou cosmológico. Nesse período, a filosofia ela fica dentro de um pensamento sistemático e organizado, dentro de um pensamento racional de ordem de mundo. É nesse período que a filosofia busca um fundamento último de todas as coisas, uma verdade última para todas as coisas. Mas será que existe essa verdade última? É nesse período em que nasce a questão da lógica, como vocês podem observar aí nas imagens. É nesse período em que a filosofia nasce com a metafísica. É nesse período em que a filosofia se interessa em estudar tudo o que foi sistematizado pelos períodos, desde o período cosmológico ao período antropológico. É nesse período que a filosofia ela junta todos os períodos, todos os conhecimentos, desde a ação humana até as ações da natureza, e tenta buscar um pensamento último, um pensamento único de originalidade do mundo. O quarto período, que é o período helenístico ou greco-romano, que vai do século III a.C. até o século VI depois de Cristo. Esse período ele dura basicamente 700 anos. É nesse período que abrange o domínio mundial de Roma, lembrando que Roma foi um grande império mundial, então Roma ela chega com o seu Deus cristão até as colônias gregas da Ásia Menor, basicamente na cidade de Mileto, onde todos os gregos, na maioria deles, era politeísta. Então, com essa junção do grego,
com a filosofia e do Deus cristão, esse período fica conhecido como período greco-romano. É nesse período, como vocês podem observar aí nas imagens, no slide, é nesse período que o homem vem com relação do homem à natureza e de ambos com Deus. Se vocês observarem aqui, é a questão do homem e o divino. É nesse período da filosofia grega que os filósofos dizem que todos nós, seres humanos, temos razão e emoção. Esse é o fundamento último da criação do mundo. É nesse período também em que surgem os primeiros filósofos cristãos dentro das igrejas católicas apostólicas romanas. É nesse período em que a filosofia diz que todos nós temos pensamentos racionais e pensamentos emocionais. Que todo pensamento último causa uma reação. Que para haver reação, antes há um pensamento. Para haver ação humana, tem que haver um pensamento. Pensamento esse que pode ser racional ou emocional. Enfatizando que todos nós somos mistos desses dois sentimentos, razão e emoção. Todos nós temos a capacidade de pensar, segundo os filósofos. Todos nós temos a capacidade de sermos seres emocionais, como já somos. O que me faz ficar de joelho e acreditar no divino é a minha emoção. O que me faz vir aqui estudar junto com vocês filosofia é a minha razão. Esse é o fundamento único de todos os seres humanos. Razão e emoção, dentro de um pensamento racional de filosofia. Na segunda aula, nosso segundo tópico, vamos estudar os campos do conhecimento filosófico. Vocês podem acompanhar aí na apostila de vocês. Devemos a Aristóteles a primeira grande classificação dos campos da atividade filosófica, ao distinguir e classificar todos os seres humanos, cuja totalidade é a filosofia. O critério aristotélico para a distinção dos campos do saber é que a distinção entre ação e contemplação, isto é, ele diferencia os saberes ou ciências que constituem a filosofia conforme objeto e finalidade, sejam atividades produtivas, éticas e políticas ou puramente intelectuais, interessadas exclusivamente no conhecimento e sem preocupação com qualquer prática. Aristóteles nos diz que nessa distinção de ação e contemplação, de ação humana e produção, tudo isso são divididos em ciências. E a primeira ciência que nós vamos estudar são as ciências produtivas. Ciências que estudam as práticas produtivas ou as técnicas. Isso é, a ação humana cuja finalidade está para além da própria ação, pois a finalidade é a produção de um objeto, de uma obra. Nessas ciências produtivas, Aristóteles fala, como vocês podem observar aí nas imagens, a questão das ações humanas, cuja finalidade é a produção de um objeto, de uma obra. A atividade humana ela resulta num processo ou num produto distinto ao produtor. No caso, é tudo aquilo que você faz, que você pratica, mas não lhe representa enquanto ética e moral. Lhe representa enquanto um trabalho. Nessas ciências produtivas, podemos classificar a arquitetura, a medicina, podemos classificar a questão das embarcações, das criações, das estatuetas, das pinturas, tudo isso pode ser considerado ciência produtiva. Por quê? Porque é tudo o qual a finalidade está distinta ao produtor. É tudo o que o produtor produz que embaseia num produto distinto daquilo que ele é eticamente e moralmente. A segunda ciência são as ciências práticas. Ciências que estudam as práticas humanas com as ações tendo elas mesmas seu próprio fim. Isto é, a finalidade da ação não é chegar a um produto diferente do agente, mas é a realização do próprio agente. Em outras palavras, a finalidade da ação é ela mesma, e não há distinção entre a ação e o ato que ele realiza. Nessas ciências práticas, como vocês podem observar aí na imagem, é a própria questão da ética, da política, da moral dos seres. Para Aristóteles, a política ela é superior à ética. Por quê? Só se tem vida prática, só se tem vida boa e bela dentro de uma polis, dentro de uma cidade. Então, para Aristóteles, além de você ter a sua ética e a sua própria moral, você tem que viver bem dentro de uma comunidade, dentro de uma polis. Aristóteles chega a dizer, nessa questão de viver bem dentro de uma polis, que você pode ter a ética que for, a moral que for, mas quem lhe julga é a polis, dentro de uma democracia social a qual vivemos. Quando você é acusado de algo, até que você venha provar que o seu caráter e a sua moral não te deixam fazer aquilo, toda uma polis já tem te julgado. Então Aristóteles ele chega a dizer que a política ela é superior à própria ética e à moral. A terceira ciência são as ciências contemplativas ou teoréticas.
são aquelas que estudam coisas que existem independente dos homens e de suas ações, e que não tendo sido feitas por eles, só têm que ser contempladas. Teoria em grego, como vocês podem observar aí nos slides. Teoria em grego quer dizer contemplação da verdade, são as coisas da natureza, as coisas divinas. Aristóteles, nessas ciências, ele classifica tudo aquilo que está distinto às ciências produtivas, que é aquilo que o ser humano produz, e as ciências práticas. Então, dentro das ciências teoréticas ou ciências contemplativas, o ser humano ele não toca, o ser humano ele não produz algo distinto dele, ou ele não pratica aquela determinada situação. É distinta a própria ética e a própria moral. São as coisas divinas, são as coisas da natureza, como vocês podem observar aí nas imagens. É o nascimento de uma planta, é as próprias fases da lua, né? As questões dos elementos da natureza, em que o ser humano ele não toca, o ser humano ele não produz, o ser humano ele não tem vínculo produtivo ou prático com essas coisas divinas. Então elas aparecem, elas surgem porque há um ser, né, acima de todos nós, segundo Aristóteles, que tem o poder de manipular ou manusear esses tipos de situações. Então essas ciências contemplativas ou teoréticas é tudo que está dividido nas coisas divinas. Aristóteles chega a classificar essas coisas divinas, né, essas ciências teoréticas ou contemplativas por ordem e grau, seja desde o nascimento, né, até a morte de algo ou de alguém, do aparecimento de um astro, de uma estrela, ou do surgimento de uma germinação de uma semente. Bem, gente, na aula de hoje, fechamos o conteúdo da nossa apostila de filosofia. Na aula passada, nós vimos o nascimento da filosofia e os primeiros filósofos. Na aula de hoje, nós aprendemos os períodos da filosofia grega, quando a filosofia ela se ocupa a explicar tudo de uma forma racional, desde o surgimento dos seres humanos até o surgimento da razão humana. Conhecemos também os campos do conhecimento filosófico, as ciências, né, práticas produtivas, ciências teoréticas ou contemplativas. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo e que a nossa filosofia tenha sido de rendimento. Uma boa aprovação para vocês e até mais!